Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso Diretrizes para o Novo Cenário na área da Educação Física, Esporte e Lazer no Contexto Educacional. Estamos agora no módulo 4, Educação Física, Esporte e Lazer no Contexto Educacional. A nossa unidade hoje, unidade 3, vai debater sobre financiamento da Educação Física, Esporte e Lazer. Sou Andréa Nascimento Everton, professora efetiva da rede estadual e do município de Belém, mestre em lazer pela UFMG, mestre em gestão pública pela Flaxo, em parceria com a Perseu Abramo, e doutora em educação física pela UFES. Queria falar para vocês da importância desse tema, financiamento da educação física, do esporte e lazer. Tema ainda pouco debatido e de pouco conhecimento na grande parte dos professores que atuam nas escolas. Então, vamos lá a esse debate, participe conosco, envie suas sugestões, tire suas dúvidas no nosso e-mail. Vamos lá à nossa temática. O nosso foco sobre financiamento, que abordaremos nessa unidade, é a educação física, esporte e lazer no contexto educacional e escolar. Não vamos aqui fazer uma abordagem geral sobre financiamento público sobre esporte e lazer. No estado do Pará, nós temos no orçamento geral do estado, a SEDUC, com um valor estimado em cerca de 3.453.452.082 reais. O esporte e lazer na SEDUC está previsto no programa 1499, chamado Esporte e Lazer, na função 12, que é uma função educação, na subfunção 812, desporto comunitário. E o projeto atividade é 8322, que tem aí previsto para implementação de ações esportivas e educacionais um valor de R$1 milhão. E no PTA 2020, previsto aí uma superação chegando a R$1.418.000. Por que esse dado é importante? Você, professor de educação física, que está atuando na escola, que desenvolve projetos sociais, precisa ter informação sobre o orçamento previsto na Secretaria de Educação para implementação de ações esportivas e de lazer. É importante saber, e não poderia iniciar esse nosso debate de hoje sem parabenizar todos os educadores, todos os movimentos em prol da educação que lutaram pela aprovação do Fundeb, o Fundeb aprovado agora como parte constitucional, né? Quem ganha com isso são os estados e municípios da região Norte e Nordeste. E o que é o Fundeb? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. É um fundo especial de natureza contábil e no ambiente estadual é um fundo que cabe aos estados e municípios uma redistribuição do orçamento com a complementação da União, que vai sair dos 10% previstos atualmente até 23% até o ano de 2026. Uma grande conquista e uma grande vitória. Para você saber mais informações sobre o Fundeb, como o estado do Pará está, qual o valor que o estado do Pará e os diversos municípios em nosso estado recebem do Fundo de Valorização e Manutenção aí da Educação Básica, basta consultar este link disposto aí na nossa apresentação. É importante saber também que a União contribui com o Salário Educação, né, que é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas e projetos e ações voltadas para a educação básica pública, né, conforme previsto, né, no artigo 212 da Constituição Federal. Também temos, via União, o plano de ações articuladas. Comentei isso em outra unidade aqui no nosso curso, mas é uma importante estratégia de assistência técnica e financeira, iniciada aí pelo Plano de Metas, Compromissos pela Educação, instituídos por decreto. E ele está fundamentado no Plano de Desenvolvimento da Educação. É muito importante que você, professor de educação física, conheça os planos de ações articuladas. Você pode, por meio desse plano, propor ações para a sua escola nas políticas de esporte, lazer e educação física de forma mais geral.
É importante também compreender que essa execução financeira se dá via o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que foi criado em 1995, né, mas que tem contribuído de forma significativa com uma assistência financeira para escolas de caráter suplementar. Para quê? Para que a gente possa melhorar a infraestrutura física e pedagógica, né? E possa, assim, fortalecer a participação social e a autogestão escolar. É um recurso que é executado via as unidades executoras das escolas, com ação concreta dos conselhos escolares e de todo o coletivo que está compondo as escolas públicas desse país. É importante também que você compreenda que este repasse ele é feito em duas parcelas, né? Uma no final de abril e outra no final de setembro de cada exercício. É importante que você acompanhe essas parcelas e esses repasses que são feitos para a sua escola. As ações do Plano de Ações Articuladas, via o PDDE, têm 3 formas estruturais. Uma prevista para a inserção da educação integral, né, que financiava o programa Mais Educação, e hoje o programa que substituiu o Mais Educação a partir de 2016, que foi o programa Novo Mais Educação, recebe recurso para destinar às escolas públicas com uma política de ampliação da jornada e implementação de uma concepção de educação integral que já abordamos também em outro módulo, em outra unidade neste nosso curso. É importante também você conhecer que existe no programa Dinheiro Direto para a Escola uma verba destinada à estrutura, né? E que aí tem como perspectiva ampliar a acessibilidade, melhorar a condição de água na escola, investir na educação do campo e numa educação sustentável, né? E temos também o PDDE Qualidade, né? E que implementa aí ações como o ensino médio inovador, como Atleta na Escola, o Mais Cultura na Escola e o Mais Alfabetização. Você já tinha ouvido falar sobre isso, professor? Vá lá, consulte o site do MEC, dialogue conosco, tente compreender mais a forma de operacionalização dessas ações e desse financiamento e faça parte conosco dessa história que vai levar para a sua escola mais possibilidades de democratização do acesso aos diversos conteúdos da cultura corporal. Queremos também abordar com você que na Lei Pelé, que é a lei que regulamenta o esporte no Brasil, em seu artigo 3º, traz a dimensão do desporto educacional como aquele praticado nos sistemas de ensino em formas assistemáticas de educação. Essa lei, portanto, confirma a atuação do NEL, Núcleo de Esporte e Lazer, como parte integrante da SEDUC, com a tarefa institucional de desenvolver essa dimensão do esporte educacional, seja na estrutura formal, ou seja, como componente curricular, como conteúdo do componente curricular da educação física dentro da escola, mas também nas diversas formas assistemáticas de educação. O que são essas formas assistemáticas de educação? Podemos exemplificar com a existência dos projetos sociais esportivos desenvolvidos pelo NEL. Portanto, essa dimensão do esporte educacional em nossos projetos sociais precisa evitar a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, para que esse acesso tenha como finalidade o alcance do desenvolvimento integral desse indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e da prática de lazer. Essa mesma lei aponta que os recursos destinados até então era o Ministério do Esporte, hoje quem responde a nível de união, né, da esfera federal pelo esporte é o Ministério da Cidadania por meio da sua Secretaria Especial de Esporte. Mas na Lei Pelé, nesse artigo 7º, fala que os recursos destinados precisam priorizar o desporto educacional, a capacitação de recursos humanos, de professores de educação física, de técnicos de esporte. Então, veja aí
quanto o nosso plano de ações de capacitação proposto pelo NEO-SEDUC a cada um de vocês está pautado e fundamentado em legislação, seja desde a nossa Constituição até legislações que vieram regulamentando o direito à educação física, ao esporte e ao lazer. Nesse mesmo artigo, ainda fala da necessidade de investimento, de apoio a projetos de pesquisa, documentação e informação, a construção e ampliação e recuperação de instalações esportivas e ao apoio ao desporto para pessoas com deficiência. Portanto, nós do Governo do Estado, por meio do NEO-SEDUC, estamos dando conta de implementar ações para o cumprimento desse dever legal previsto em legislações federais, inclusive. Mas eu queria chamar a atenção a vocês que existem outras formas de captar recursos para implementação de ações que democratizem o acesso ao esporte e lazer. E muitas vezes nós, professores de educação física, não temos essa informação, muitas vezes não temos esse interesse por essa informação, muitas vezes não temos acesso de fato a essas informações. Então, no nosso curso de capacitação, nesse módulo e nesta unidade em especial, nós queremos chamar a atenção a vocês para que vocês despertem esse interesse. Democratizar o acesso ao esporte e lazer é um papel de cada um de nós, é dever do Estado. Mas vamos dar a nossa contribuição como professores de educação física, apaixonados pelo direito ao esporte e lazer, para verificar de que forma nós podemos ampliar esse acesso na nossa comunidade, seja para os nossos alunos ou mesmo para a comunidade extraescolar. Aqui na nossa apresentação, você tem a possibilidade de ver diversos links de agências que fomentam e incentivam o acesso ao esporte. Basta clicar em uma dessas e ver os editais que estão abertos, ver as regras, ver os prazos e construir junto com a sua comunidade e para a sua comunidade projetos que visem a ampliação do acesso às práticas corporais, ao esporte e ao lazer. É importante também sabermos que existem agências de fomento que continuamente vêm investindo na melhoria e na qualidade de educação. Vou destacar algumas, mas você, em uma simples consulta ou busca na rede mundial de computadores, você pode ter acesso a uma série de instituições que fazem e financiam projetos e ações, tanto para a sociedade civil organizada, para as organizações não governamentais, como também para as esferas públicas, né? Estado e município e mesmo a União. Destaco aqui o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem como missão melhorar vidas. Ele foi criado em 1959, é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e o Caribe. Ele também realiza projetos de pesquisa, né, e capacitação de agentes públicos e privados em toda a região. Convido você, professor de educação física, a visitar este link, a conhecer as possibilidades de financiamento e, quem sabe, debater com a sua escola, debater com a sua comunidade, como elaborar projetos para a captação de recursos no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Posso destacar também a permanente ação da Petrobras e de várias estatais, vou aqui destacar a Petrobras, mas tem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que também continuamente lançam editais para financiamento de ações de desenvolvimento social, dentre eles o acesso ao esporte e ao lazer. Este programa da Petrobras, Esporte e Cidadania, que tem como foco o esporte educacional, foi construído em alinhamento com a Política Nacional do Esporte e tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento do esporte olímpico, mas também contribuir com acesso popular às práticas desportivas, né?
Anualmente, a Petrobras lança editais para a captação de recursos para a implementação desses projetos, e a sua escola pode captar, o governo estadual pode captar, os governos municipais podem captar, e até mesmo aquela organização, aquela entidade não governamental que você aí na sua comunidade conhece e precisa do seu apoio para a elaboração de projetos que possa captar recursos para contribuir na ampliação do acesso ao esporte e lazer como direito social. Acesse o link, verifique os editais desse programa, né? Este ano de pandemia, de fato, os editais ficaram muito destinados ao enfrentamento da pandemia, mas não nos custa continuar investindo, conhecendo essas estratégias, conhecendo essas ferramentas e assim, ampliando a nossa tarefa como professor de educação física, dando a nossa contribuição na perspectiva de ampliar esse direito social que tanto defendemos e acreditamos. Queria falar também para vocês que organizações de bancos também têm continuamente apresentado alguns editais. Destaco aqui o Itaú, que anualmente apresenta editais para a seleção de projetos esportivos. Mas o Itaú tem vinculado a sua apresentação de propostas a projetos chancelados e aprovados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Portanto, é importante você, professor de educação física, conhecer a Lei de Incentivo ao Esporte. Nos editais do Itaú, eles buscam priorizar categorias de inclusão social, de educação integral e formação e capacitação. Vejam os leques de possibilidades que nós temos para explorar esse universo de investimentos no campo do esporte e do lazer. Como citamos agora a Lei de Incentivo Federal, aponto aqui para que você conheça que essa lei permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos. Eles precisam estar aprovados pela Secretaria Especial do Esporte do atual Ministério da Cidadania. As empresas podem investir até 1% desse valor e as pessoas físicas podem investir até 6% do imposto devido. Convido você, professor, a acessar esse link, consultar projetos já aprovados e chancelados, pegar as orientações dos critérios e a forma de elaboração desses projetos. A lei fica aberta durante o ano inteiro, mas tem as reuniões continuadas de avaliação e chancela dos projetos a serem incentivados. É uma lei de renúncia fiscal. Queria também apresentar para vocês um pouco, vamos ter no nosso plano de capacitação alguns cursos específicos de elaboração de projetos para captação de recursos. Convidamos você a não perder os nossos cursos, né? A não perder as nossas lives sobre esse tema, as outras estratégias de educação nesse ambiente virtual que vamos implementar a partir da implantação desse nosso plano. Mas queria, ainda neste módulo e nessa unidade, debater com você um pouco dessa estruturação de projetos, né, para a captação de recursos. Quer seja, essas orientações vão servir até mesmo para você elaborar projetos para o plano de ações articuladas, via lá o PDDE, que acabamos de abordar, como também para os diversos editais que podem ser abertos, como também para a própria lei de incentivo, ou você aí no seu debate de construção do projeto político-pedagógico da sua escola, propor projetos no campo da educação física, do esporte e lazer, para que juntos possamos galgar este patamar do esporte e lazer como direito social de forma democrática e participativa. Queria dizer que na elaboração do projeto, uma informação fundamental e um cuidado especial que você precisa ter é levantar um diagnóstico da realidade. Você não pode fazer um projeto tirando as coisas da sua cabeça sem um diálogo com a realidade local. Que comunidade é essa que você pretende atuar?
quais são as principais demandas dessa população e qual é a realidade de condições materiais, de pessoal e de recursos que essa comunidade tem na implementação de ações de esporte e de lazer. Portanto, uma parte fundamental e um princípio fundamental na elaboração de projetos é você fazer esse diagnóstico da realidade. É importante também você estabelecer parcerias para a implementação desses projetos. É sempre muito bem-vindo nos processos de avaliação você estabelecer a consistência do seu projeto a partir do apontamento de parcerias com a sua comunidade, com empresários da comunidade, com produtores locais, com artistas locais, com atletas locais, com professores da comunidade. Então, esse estabelecimento de parcerias é uma ação fundamental na elaboração de projetos. É importante, se você está propondo um projeto para atuação na sua escola, que ele tenha relação com o projeto político-pedagógico da escola. Não pode ser um apêndice, não pode ser uma complementação, precisa ser algo debatido com o coletivo que faz a escola e, portanto, precisa fazer parte do projeto político-pedagógico da sua escola. E essa elaboração que estamos chamando você a fazer, ela precisa ser participativa, democrática, e precisamos ter transparência na socialização dos recursos que estamos buscando captar e, posteriormente, transparência na execução desses recursos que consigamos captar. Queria chamar também a atenção a um roteiro básico para a implementação desses projetos. Falei há pouco, então, de quais são os princípios ou cuidados que você precisa ter na elaboração de um projeto. Agora, apresento uma sugestão de roteiro. Claro que em cada edital, cada agência de fomento, pode ter uma diferença ou outra. Você conhece nos editais a própria estrutura, mas, no geral, na elaboração desse projeto, tem um roteiro básico. E esse roteiro básico passa pela apresentação, momento em que você vai colocar qual é o problema que você busca enfrentar, quais são as demandas da comunidade, qual a característica dessa comunidade, trazendo aquilo que há pouco falei, do diagnóstico da realidade, apresentando e fundamentando a agência que vai fomentar o investimento em seu projeto, conhecer a sua proposta, conhecer a sua comunidade, conhecer os problemas que você está buscando enfrentar. É importante também que você justifique a demanda desta comunidade e a importância desse projeto na superação dessas dificuldades e dessa realidade. Assim também, como você precisa no seu projeto buscar o diálogo com o referencial teórico, né? Afinal, estamos falando de uma ação educacional, de uma produção cultural e intelectual. Portanto, é importante que você deixe claro para a agência fomentadora dos recursos quais são os referenciais teóricos que fundamentam o projeto que você está apresentando. É importante também você deixar claro a metodologia que você vai utilizar na captação, a metodologia que você vai utilizar para registro da comunidade, para sistematização das práticas realizadas. É importante, neste roteiro básico, você deixar claro quais os parceiros você contará e qual o papel de cada parceiro na implementação desses projetos. É importante falar da população atendida, quais as características populacional dessa região e dessa comunidade que você busca atuar, assim também como estabelecer de forma clara e objetiva metas possíveis de serem cumpridas, sejam elas quantitativas ou metas qualitativas. É muito significativo também você apresentar a equipe de trabalho que vai se envolveu já na elaboração e vai se envolver na execução dos projetos com esses recursos captados. E fundamental, garanta que essa agência de fomento saiba a forma que você vai entregar
a sistematização e as informações de toda a execução. Prestação de contas de um projeto não se faz só ao final. Prestação de contas de um projeto se faz no cotidiano, registrando, documentando, registrando as reuniões, batendo foto dos atendimentos, fazendo questionários de avaliação junto com a sua comunidade. E assim puxo o último ponto desse roteiro, que é você manifestar para a agência de fomento como você vai tratar essa demanda de avaliação. Muitas vezes nós realizamos coisas belíssimas, mas não temos sistematizado nenhum processo avaliativo do desenvolvimento desse projeto. E no caso aqui educacional, é importante também que você avalie a possibilidade de registrar o processo de ensino-aprendizagem. O que você pretende que esse aluno, esse participante de um projeto social ou das suas atividades em geral na escola, tenham como resposta nesse processo ensino-aprendizagem. Vejam, professores, não é um bicho de 7 cabeças, né? É um tema que você precisa conhecer. Colocamos no nosso curso de capacitação para te chamar a atenção da importância de você compreender e buscar estratégias. Conto com você no processo de ampliação do acesso ao esporte e lazer como direito social. Espero que a gente possa ter deixado esse gostinho, essa vontade de você querer saber mais e, junto conosco, implementar ações estratégicas de democratização do esporte e lazer como direito social a toda a população brasileira. Você consegue elaborar, você consegue visitar esses sites que a gente aqui socializou e qualquer dúvida, tem aí no nosso slide o nosso e-mail de contato. Mande e-mail, tire as suas dúvidas, mande as suas sugestões. Lembre que dentro do plano de ações de capacitação que estamos iniciando via o Núcleo de Esporte e Lazer da SEDUC, vamos encontrar estratégias mais interativas também. Mas agora, neste curso, assistindo os 5 módulos, assistindo o conjunto de unidades, contribua conosco, deixe a sua crítica e obrigada por ter aceito o nosso convite. Até mais!